Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Ribamar Júnior, professor do Colégio Técnico Floriano e coordenador do projeto Enem Solidário Redação. Estamos na nossa 7ª live e hoje contaremos com a presença do professor Samuel, que vai discutir sobre o aumento do lixo hospitalar e os seus efeitos. Então, quero imensamente agradecer a presença do professor Samuel e fazer um esclarecimento. Há uma demanda muito grande de intérpretes de Libras na Universidade Federal do Piauí, então, mais uma vez, infelizmente, a gente não vai contar com a tradução em língua de sinais. Então, seja bem-vindo, professor. Obrigado. Eu agradeço o convite, né, e também toda a parceria durante a participação no projeto Enem Solidário, né, tão importante desde sempre e mais ainda nesse momento de pandemia, isolamento social, né. Agradeço muito mesmo. É sempre bom aprender com vocês e poder compartilhar alguma coisa. Ok, então, esse é o Enem Solidário Redação, né? Mais uma live. E é importante lembrar, estou eu como mediador e o professor Samuel como convidado que vai fazer toda a explanação sobre a temática. E aí eu queria fazer uma explicação, né, que hoje nós vamos ter uma pequena alteração na nossa organização. Vamos começar com os conhecimentos prévios e juntamente com as áreas do conhecimento. Em seguida, vamos falar sobre as teses e os argumentos. Em seguida, a proposta de intervenção. E, além disso, vamos apresentar uma proposta de redação que foi elaborada pelo professor Samuel. Isso. Então, o tema é do eixo temático ambiental, né? E gostaria de falar um pouquinho aqui primeiro sobre a escolha desse tema, né? Se a gente pegar a recorrência dos temas ambientais no Enem, nós tivemos em 2008 um tema que teve a seguinte frase tema: a preservação da floresta amazônica, isso no Enem de 2008, e antes disso, em 2001, nós tivemos um outro tema com a seguinte frase temática: desenvolvimento e preservação ambiental, como conciliar os interesses em conflito. Então, tivemos 2001 e 2008 temas voltados para esse eixo temático ambiental. Então, de 2008 para cá, passou-se muito tempo. E há muito tempo não temos um tema, né, com esse eixo temático. Então, é uma das apostas de muitos professores, inclusive minha, que apareça um tema do eixo temático ambiental. Então, é importante que a gente conheça, tenha conhecimento de temas que podem perpassar por esse eixo temático para que a gente esteja bem lá na hora da redação. Né? Hoje a gente vai falar aqui especificamente desse tema, o aumento do lixo hospitalar e de seus efeitos, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo de pandemia. É um tema que é correlato a esse momento pandêmico, né, mas que não vai diretamente ao ponto da pandemia, mas sim traz um efeito, uma grande consequência da pandemia. Né? Muitas pessoas começaram a utilizar equipamentos de segurança, né, a população brasileira inteira, ou a parte significativa dela, né, só algumas pessoas negligentes dos conhecimentos científicos acabaram não utilizando máscara, e acabam essas pessoas que utilizam máscara, em alguns momentos, descartando essas máscaras em locais inadequados. Né? Então, a máscara é um lixo hospitalar, né, e pode contaminar outras pessoas, locais, e por aí vai, como a mídia já tem mostrado para a gente. Né? Esse tema do aumento do lixo hospitalar e seus efeitos, sobre esse tema, nós vamos trazer aqui também, ao longo da explanação aqui sobre conhecimentos de outras áreas, várias ideias de repertórios socioculturais. Né? E eu tentei escolher para a gente repertórios que vão possibilitar o emprego deles, né, em outros temas do eixo temático ambiental, como educação ambiental, né, como crise hídrica, como depredação do meio ambiente, né, e outros temas mesmo correlatos ao eixo temático ambiental. Ok? Ribas, se eu estiver falando rápido demais, você me fala, pede para eu falar mais devagar, porque às vezes eu empolgo e aí eu começo a falar muito rápido, tá? Não, tá tranquilo. Muito tranquilo. Beleza.
Então tá, eu coloquei aqui pra gente, para o nosso ponto de partida, essa frase do Milton Santos, que é um grande geógrafo brasileiro, né? E o Milton Santos, sempre muito problematizador das relações do homem com o meio ambiente, né? Em um livro dele, ele teceu aí essa frase. Eu vou mostrar para vocês o livro logo mais. Por enquanto, vamos ficar aqui com essa breve citação dele. O Milton Santos, ele diz o seguinte, nessa obra: a aceleração das relações predatórias entre o homem e o meio impõe mudanças radicais à natureza. O que seriam essas relações predatórias, então? O que seria ser predatório? Uma relação mesmo de depredar, de negligenciar um respeito que nós temos que ter, negligenciar práticas sustentáveis, ecológicas, que prezem pelo meio ambiente equilibrado, pela sustentabilidade, né, pelo equilíbrio de nós, homens, inseridos nesse meio ambiente que nós precisamos para o nosso bem-estar, né, e que os animais e as espécies, né, as plantas, outros seres, precisam também para existir e que são importantes para a nossa vida como um todo, né, nesse ciclo da vida em que nós estamos inseridos. Então, quando Milton Santos ele fala que a aceleração das relações predatórias entre o homem e o meio impõe mudanças radicais à natureza, nós temos aí, em se tratando desse tema, o aumento do lixo hospitalar e seus efeitos, nós temos impactos, por exemplo, no solo, quando um determinado medicamento é descartado de maneira inadequada. Podemos ter impacto no lençol freático, né? E alguns outros que nós vamos ver ao longo dessa discussão aqui. Então, nós temos aqui um grande problema que está ligado ao eixo do indivíduo também, né? Então, nós indivíduos, nós pessoas que agimos no mundo de maneira ecológica ou não ecológica, temos aí culpa no cartório, né? Temos que ser responsabilizados por isso. Claro, não todo mundo, mas uma parte das pessoas. E aí é importante também a gente ficar ligado nesse não todo mundo, uma parte das pessoas, uma parcela da população, para a gente poder modalizar a nossa construção argumentativa ao longo da redação, para a gente não cair na generalização, né? E acabar perdendo ponto nas competências lá, competência 2, competência 3, que vão avaliar a construção argumentativa. Ok? Pode passar, Ribes. Então, antes de seguir, você estava falando, né, sobre a questão da máscara ser um lixo hospitalar. Não só isso, mas, por exemplo, essas binasguinhas de álcool em gel, eu também já, Sim. às vezes que eu saio, né, e percebi em alguns lugares. E é importante você pontuar isso porque a gente já tem aquela visão de que o lixo hospitalar só é o lixo do hospital, né? Uhum. Mas, na verdade, é todos esses produtos que a gente usa, digamos assim, da esfera médica, né, ou da esfera da saúde, né? Sim. Preservativos, absorventes, o que mais que a gente usa em casa? Fraldas descartáveis. Negócio de remédio, a cartela do remédio. Cartela do remédio, isso. Ou o próprio medicamento, quando está vencido, né? Onde que nós costumamos descartar? No lixo comum, algumas pessoas na privada, né, dão descarga, aí o medicamento já entra em contato ali com a água, já pode poluir, contribuir para uma poluição na esfera hídrica, né? Então temos que pensar nessas situações. Ao mesmo tempo que a gente pensa no descarte desse lixo, desses resíduos hospitalares que nós consumimos em casa, né, podemos pensar resíduos hospitalares ou lixos hospitalares domésticos, nós temos que pensar também nos pontos de coleta que são oferecidos para a população, se eles existem, onde eles existem, se isso é acessível para toda a população, se não é acessível para toda a população, né? Então, a gente já vai entrando no tema, pensando nessas questões iniciais que a gente está conversando aqui. Bom, a frase temática, ela traz para a gente algumas palavras, né, que eu coloquei em destaque, né, traz aí essa frase, o aumento do lixo hospitalar e seus efeitos, e algumas palavras podem orientar a construção de um projeto de texto que vão levar a uma construção argumentativa. Então, primeiro, aumento,
lixo hospitalar, depois efeitos. É muito importante a gente olhar para essa frase temática e tentar, talvez, fazer uma inversão nessa frase temática, né? Foi proposital a escolha dessa ordem, dessa organização sintática da frase, porque alguns temas vão trazer para a gente o foco temático lá no final, né? Até mesmo para poder dificultar um pouco a construção, a interpretação pelo candidato, pelos vestibulandos, ou pelos estudantes. Então, aqui é importante a gente pensar que o foco são os efeitos. Então, a gente poderia pensar os efeitos do aumento do lixo hospitalar. Pensando assim, a gente vai entender que esse tema vai trazer para a gente uma orientação, digamos que ideológica, uma orientação argumentativa para a discussão de efeitos, de consequências, de resultados, de complicações, de impasses desse aumento do lixo hospitalar. Então, é importante a gente olhar para as frases tema e pensar, né, qual que é a palavra central, o que a banca quer, o que o INEP escolheu para a gente poder discutir de maneira central nesse tema. Se fosse esse o tema, seria muito importante, né, a gente discutir sobre os efeitos. Então, 2 parágrafos argumentativos, nos 2 parágrafos apresentar efeitos. Samuel, teria que trazer efeitos tanto no primeiro quanto no segundo? Sim, mas parágrafo só de efeito? Não, pode fazer uma construção argumentativa baseada em causa e efeito. Então, parágrafos que apresentam causas e efeitos simultaneamente. Pensando no aumento, a gente poderia utilizar palavras, né, outros sinônimos, para poder aumentar aí o nosso vocabulário sobre esse tema. Crescimento, elevação. Pensando no lixo hospitalar, podemos pensar em resíduos hospitalares, resíduos de saúde. Pensando no tema em uma maneira ampla, de uma maneira mais ampla, temos ali biossegurança, né? Pensar, então, na importância da coleta seletiva especial para os resíduos hospitalares, é pensar em estratégias de biossegurança que vão garantir que quem coleta esses resíduos não se contamine, ou que os resíduos não contaminem o solo, a água e tragam aí efeitos para a nossa vida e para a vida de outras espécies. Pensar aí também nas medidas técnicas, né, para a coleta desses resíduos, na legislação vigente, quais leis existem e que dizem para a gente aí as regras de coleta desses materiais, e no comportamento humano, né, como nós, população, né, cidadãos, agimos, e como governo, como que as instituições sociais agem também, né? Então, comportamento humano não só aí na esfera dos indivíduos, das pessoas, né, dos sujeitos, mas também das instituições. Será que todos os hospitais estão respeitando as regras de coleta de material hospitalar, de lixo hospitalar? Ou alguns hospitais podem estar burlando as regras? Será que nós temos uma fiscalização do respeito dessa coleta seletiva especial para os resíduos hospitalares? Ou será que a lei existe, mas não temos uma fiscalização contínua, assídua, né, acerca dessas leis que existem para poder garantir uma coleta de materiais hospitalares de maneira efetiva e que proteja tanto a gente quanto o meio ambiente? São provocações que nós não podemos deixar de trazer quando pensamos nesse tema. Ok? E aí é interessante, né, essa questão, porque, por exemplo, a gente vai a posto de saúde, né, unidade básica de saúde, vai a clínicas, hospitais, mas nunca, pelo menos eu não me lembro de ter lido algum folheto, algum folder, enfim, qualquer campanha, por exemplo, sobre o lixo hospitalar doméstico, né, digamos assim. Em nenhum momento a gente vê essa manifestação de uma campanha ou de um cuidado sobre isso. Não temos as campanhas para poder educar a população mesmo, e não temos os pontos de coleta seletiva. Então, são lacunas que já podem emergir argumentos, né, que podem ser transformados aí em argumentos nas redações. Ok? Pode passar, Ribas, por favor. Desculpa.
Então, agora vamos para os conhecimentos prévios em relação ao tema de hoje, né? Para quem está nos acompanhando, sim, que é o lixo, o aumento do lixo hospitalar e seus efeitos. Uhum. Antes disso, a gente poderia passar rapidinho pela proposta? Ah, tá. Podemos sim, eu vou... Aí a gente retoma aqui nos conhecimentos prévios. Tá, vou só... Mudar de tela. Isso, mudar de tela. Uma proposta de redação. Acho que todo mundo já deve estar conseguindo visualizar, acredito. Acho que eu vou te pedir só para aumentar um pouquinho isso, porque fica bem pequeno aqui. Isso aí. Acho que dá para aumentar. Dá para aumentar mais? Dá. Aí, acho que agora dá para ver. Até porque tem gente que assiste pelo celular também, né? Fica isso. Um pouco limitado o tamanho da letra. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos aqui 3 textos motivadores. São 2 textos verbais e um texto verbo-visual. Vamos passar, então, aqui rapidinho pelos textos motivadores, um comentário breve acerca deles, de modo que a gente compreenda a orientação que os textos motivadores fazem para a nossa seleção argumentativa, para a nossa organização de um possível projeto de texto para esse tema. Então, vamos lá no texto 1. O texto 1 traz para a gente as seguintes informações. O lixo hospitalar é chamado de resíduo de serviço de saúde, ou apenas RSS. Então, essa sigla é uma sigla que pode ser utilizada desde que vocês utilizem resíduos de serviço de saúde antes, abram parêntese, coloquem RSS depois, fechem parêntese, e ao longo do texto, se quiser utilizar a sigla, podem utilizar sem repetir o nome, né, desse nome aí do lixo hospitalar, resíduos de serviço de saúde. Tal detrito hospitalar, né, é proveniente de locais de tratamento e coleta de materiais biológicos, humanos ou animais. Em vista dos diferentes tipos de resíduos gerados em hospitais, clínicas, ambulatórios, farmácias, entre outros centros de atendimento, existem várias maneiras de manuseá-los, podendo ou não haver tratamento realizado pela própria instituição de saúde. Então, aí nós temos um problema, podendo ou não haver tratamento prévio realizado pela própria instituição de saúde. Em razão do alto nível de contaminação por meio de bactérias e vírus presentes nos resíduos hospitalares, o lixo que provém de locais de saúde deve ser gerenciado de maneira adequada, com base em procedimentos legalmente regulamentados, objetivando tanto sua redução quanto a proteção daqueles que o manuseiam. Então, nós precisamos compreender também que esse aumento é um problema. Nós precisamos pensar também em estratégias para redução desses lixos, desses resíduos hospitalares. E também na proteção das pessoas que vão coletar esses resíduos. Além disso, substâncias tóxicas e radioativas presentes nos medicamentos podem afetar o solo e a água, comprometendo os resíduos naturais utilizados por toda a população e trazendo consequências graves para o meio ambiente. No texto 1, esse fragmento de texto, né, bem curtinho, de um blog da Unesp, uma Universidade de São Paulo, mostra para a gente aí vários caminhos argumentativos, né? Então, um trecho muito curto dá para a gente poder pensar em várias coisas. Consequências para quem trabalha na coleta desses resíduos, consequências para o meio ambiente. Né? Então, daqui eu já posso escolher, por exemplo, uma linha argumentativa. Pensar em uma linha argumentativa. Mas vamos ver os outros textos. No texto 1, nós temos uma orientação para poder argumentar sobre os efeitos, as consequências do aumento do lixo hospitalar na vida de pessoas que coletam esse lixo e também os efeitos disso no meio ambiente, os graves efeitos no meio ambiente. É a última colocação que o texto faz para a gente sobre o meio ambiente. Vamos para o texto 2. O texto 2 vai trazer para a gente aí uma informação de um órgão que é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O que esse órgão fez? Então, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estabeleceu regras nacionais sobre acondicionamento e tratamento do lixo hospitalar gerado da origem ao destino dele. Então, a Anvisa estabeleceu regras para o aterramento, a radiação e a incineração.
Por curiosidade, esse texto aqui não traz para a gente, mas eu vou falar para vocês. A incineração no Brasil é um dos principais recursos utilizados para dar um fim nos resíduos hospitalares. E aí nós temos que pensar também nas consequências dessa incineração. A incineração produz queima, e queima produz o quê? Gases do efeito estufa. Então, será que a incineração é um caminho viável ou precisamos investir em pesquisas sobre outros meios para dar um fim nesses materiais, para o descarte desses materiais de modo seguro, né? Então, temos aí também o argumento do investimento em pesquisas para poder pensar em novos meios, né, de dar um fim, descartar esses materiais com segurança, com biossegurança, né, como a gente tinha mostrado lá no início. Bom, as regras que a Anvisa trouxe, então, essas regras de descarte devem ser seguidas por hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios, necrotérios e outros estabelecimentos de saúde. O objetivo da medida é evitar danos ao meio ambiente e prevenir acidentes que atinjam profissionais que trabalham diretamente nos processos de coleta seletiva do lixo hospitalar, bem como no armazenamento, transporte, tratamento e destinação desses resíduos. Mais uma vez, a proposta trazendo para a gente o problema, o efeito do aumento do lixo hospitalar, do descarte inadequado na vida das pessoas que vão trabalhar com a coleta desses resíduos. De acordo com um estudo feito pelo Hospital Albert Einstein, o maior risco ambiental do lixo hospitalar é representado pelo chamado lixo infectante. Caracteriza-se pela presença de agentes biológicos como sangue e derivados, secreções e excreções humanas, tecidos, partes de órgãos, peças anatômicas, além de resíduos de laboratórios, de análises e de microbiologia, de áreas de isolamento, de terapias intensivas, de unidades de internação, assim como materiais perfurocortantes, como as seringas, né? E o texto 3 vai trazer para a gente exatamente uma ilustração desse finalzinho do texto 2. O texto 3 vai mostrar para a gente aí uma charge, né? E essa charge vai trazer para a gente um contexto lá do fundo do mar, bem contemporâneo, que é inclusive ilustrado em um outro documentário que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Oceano... Esqueci o nome, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Aqui nós temos nessa charge 2 peixes, né? E aí eles estão ali em um diálogo. O que é isso? A acupuntura, e aí o outro peixe, né? Cheio de seringas espetadas nele. Ele diz, não, lixo hospitalar jogado no rio. Então nem era no mar, era no rio. Então, fui precipitadamente interpretar sem ler, não façam isso em casa, tá? Então, nós temos aí um contexto do rio, não do fundo do mar, do fundo do rio. Temos aí, no fundo, né, mas no solo, outros elementos, caixas de remédio, embalagens plásticas, tem até ali uma embalagem de soro ou de um medicamento, tarja preta, porque tem ali um bonequinho da morte desenhado. Uhum. Né? Então, temos aí medicamentos, né, substâncias tóxicas que podem afetar a vida dessas espécies. Então, os textos orientam para uma argumentação que aborde os efeitos na vida humana e os efeitos desse aumento do lixo hospitalar e do descarte inadequado deles no meio ambiente. Basicamente, é isso aí que os textos motivadores trazem para a gente. Podemos, Ribas, quer comentar alguma coisa? Não, além dos textos, né, serem bem objetivos, como, né, acontece na proposta que vem na prova, eu só diria que é possível do candidato, por exemplo, receber algum gráfico, infográfico, né, alguma coisa mais numérica, né? Então, ele também precisa ter o domínio de saber ler um gráfico, compreender um mapa, alguma coisa assim. Sim, sim. Vários gêneros, né? A leitura de vários gêneros textuais ajuda muito aqui na interpretação da proposta de redação. Sempre a proposta ela é bem híbrida em termos de gêneros textuais, né? Mistura-se ali vários
gêneros. Já há algum tempo o Enem tem feito isso de forma muito pertinente. Né? Então, não menosprezem as aulas de linguagens na escola, de gêneros textuais diversos, Isso. porque é importante tanto para a prova de linguagens, quanto para a compreensão total ali, uma compreensão funcional da proposta de redação dos textos motivadores. Né? Bom, passando aqui agora para os conhecimentos prévios sobre esse tema, né? O que nós temos de conhecimento para utilizar nessa redação sobre esse tema, né? O aumento do lixo hospitalar e os seus efeitos. Primeiro, nós temos aí o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, que é o PGRSS. E esse plano ele surge no contexto de uma resolução que foi criada pela Anvisa, que foi colocada, na verdade, pela Anvisa em 2004. Né? Então, a Anvisa, que é a agência de vigilância sanitária dos estados e municípios, ela coloca para a gente, aliás, a Anvisa não é isso não, a Anvisa é aquilo que eu tinha falado antes, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? A Anvisa, ela cria esse plano de gerenciamento dos resíduos e de serviços de saúde. O que a Anvisa faz já que ela está no plano nacional do governo federal, ela fala o seguinte, olha, nós vamos criar esse plano aqui, mas esse plano é um plano adaptável. Então, os estados, os municípios podem fazer adaptações. Então, a Anvisa vai falar que os estados e municípios, e também o Distrito Federal, para poder cumprir o regulamento técnico aí desse gerenciamento dos resíduos sólidos, o descarte adequado desses resíduos sólidos, poderão estabelecer normas de caráter supletivo. Né? O que ocorre é que nem todos os estados, nem todos os municípios produzem essas alterações. E o que ocorre também é que quando a Anvisa coloca para a gente esse artigo 3º, e afirma ali que poderão estabelecer, ela acaba não responsabilizando o Estado, o município, de maneira assertiva. Vamos ver lá. É um poderão estabelecer normas de caráter supletivo, e não deverão estabelecer. É importante a gente reconhecer que essa modalização diz muito sobre essa fragilidade desse artigo. Né? Então, deveria ser ali de maneira mais incisiva. Né? Então, deverão estabelecer normas de caráter supletivo, até porque a gente sabe que cada estado e cada município tem uma realidade de contexto hospitalar, de aterro sanitário. Né? Então, é importante que cada localização, cada estado, cada município, faça mesmo essas adequações nesse plano de gerenciamento. Então, a gente pode olhar para isso aí com esse pensamento crítico mesmo, de questionar que nem tudo que está lá é benéfico e pode ser melhorado ainda mais. Bom, esse plano aí, ele pode ser utilizado em uma redação para poder garantir um uso ali de um repertório sociocultural dentro de um parágrafo argumentativo em que candidatos escolham argumentar sobre a fragilidade de uma legislação, que é, no caso, essa legislação, é sobre a importância de uma maior incisão mesmo dessa regra, né, para os estados e municípios, e também para pensar na fiscalização dessa legislação. Existe, mas tem sido colocada em prática, ou no plano prático é diferente do que está colocado aí, teoricamente, na legislação. Então, muitos alunos têm gostado de fazer esse link, né? Então, no plano teórico é assim, entretanto, na prática, essa legislação não vem sendo cumprida de maneira adequada, satisfatória, em alguns locais, em alguns estados, em algumas cidades. Né? Principalmente devido à falta de fiscalização da execução desse plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Vamos agora para o repertório cinematográfico, né? Esse documentário aí, tem ele disponível na Netflix, documentário Oceano de Plástico, agora lembrei o nome, vendo aí.
E o documentário Oceano de Plástico, ele é bastante interessante, porque ele mostra para a gente como algumas espécies têm sido afetadas pelo descarte de plástico no lixo doméstico, né, nas correntes de água, rios, que acabam se encontrando com mares e acabam afetando aí algumas espécies. Então, o plástico acaba mesmo afetando a qualidade de vida do ambiente marinho. Então, ele traz para a gente algumas cenas fortes e ele sugere ações que nós podemos fazer, como descarte adequado de materiais, a redução do consumo de plástico, ações que nós podemos fazer para reduzir essa poluição no mar, né, e esses efeitos para o ecossistema. E o que isso tem a ver com o tema que nós estamos pensando, né, o aumento do lixo hospitalar e seus efeitos? O link possível é pensar que alguns materiais hospitalares, alguns resíduos hospitalares são de plástico. Então, se alguns resíduos são de plástico, nós podemos pensar que o descarte inadequado desses resíduos podem afetar aí a vida de algumas espécies, né? Então, pensar que aquela embalagem que apareceu lá na charge, a embalagem de medicamento que é dado na veia, né? Não sei se é assim que se fala, medicamentos intravenosos, mas eu acho que é. Isso. Eles vêm na embalagem plástica, né? E a gente viu na charge ali, aquilo no fundo de um rio. O que é uma representação, de fato, verídica, considerando que nós vivemos hoje, né, esse contexto de frequente depredação do meio ambiente. Né? Então, pensar aqui nesse documentário, para esse tema, é fazer esse link mesmo de reconhecer que alguns resíduos hospitalares são de plástico, assim como representa e problematiza o documentário. Então, isso pode afetar a vida de algumas espécies e a qualidade da água, né, pode deixar o ambiente mesmo poluído, reduzir o bem-estar das pessoas, mesmo que vão frequentar determinadas regiões por lazer, né. É tão ruim a gente chegar em um lugar e esse lugar está poluído, uma praia, a gente achar ali um plástico, uma embalagem de alguma coisa. Então, temos que contribuir para isso também, né. Então, pensar nesse documentário é bacana. Ele está disponível na Netflix e vocês podem assistir, quem interessar. Vamos para geografia, passando aí por várias áreas do conhecimento. Né? Aqui na geografia, eu trouxe para vocês aquela frase motivadora lá da nossa abertura do Milton Santos. Então, o Milton Santos, ele traz nesse livro dele, A Natureza do Espaço. Ele pensa bastante a relação do homem com o meio ambiente. É nesse livro que ele traz aquela frase que eu mostrei para vocês lá no início. Relembrando a frase do Milton Santos, então ele vai falar que a aceleração das relações predatórias entre o homem e o meio impõe mudanças radicais à natureza. E aí é importante a gente olhar para essa frase e fazer aqui uma seta com duas pontas, duas setas, na verdade, uma seta com duas pontas, um esquema com duas pontas, pensar aqui que esse homem é o homem indivíduo, mas é o homem coletivo, social e instituições sociais, em geral. O que eu estou querendo dizer com isso é que quando a gente pensa em relações predatórias, não são apenas os indivíduos que produzem essas relações predatórias, né? Não sou apenas eu e a minha família que vamos descartar inadequadamente lixo hospitalar doméstico, né? Alguns hospitais, algumas clínicas podem optar por fazer esse descarte inadequado no lixo comum, até para baratear o custo, né, da manutenção dos seus serviços. Então, é importante que a gente pense aqui que essas relações predatórias, elas se dão tanto no nível individual das pessoas, dos indivíduos, mas também no nível institucional. Então, são instituições clínicas privadas de pequeno porte que optam, às vezes, mesmo por descartar de maneira inadequada
né? E aí acabam negligenciando os efeitos desse descarte inadequado. Como? O que pode acontecer, né? Por exemplo, com esse descarte inadequado, vamos pensar no descarte das seringas. No lixo comum, isso pode machucar, ferir, infectar com alguma doença, com alguma bactéria, os garis que vão coletar o lixo. Então, nós temos esse efeito direto em uma situação prática que pode ser utilizada de forma narrativa como repertório na redação junto com o Milton Santos. Então, pensar que nessa aceleração das relações predatórias é pensar nisso também. E essa aceleração das relações predatórias, principalmente nesse contexto de reduzir custos, né, diz muito para a gente aí sobre capitalismo. Então, vou pensar em reduzir custos para sobrar mais grana para a minha clínica, para o meu consultório. Então, não vou pagar uma empresa especializada para a coleta de resíduos aqui do meu consultório, não. E aí a gente pode pensar em outra área do conhecimento, na filosofia. Fazendo um link, então, entre o Milton Santos e a filosofia, nós temos o Sêneca. E aí eu vou lá para baixo, direto na frase do Sêneca. O Sêneca vai falar para a gente que toda natureza é insuficiente para a ganância humana. Então, nós temos aqui o Milton Santos falando da predação, né? Temos homem, coletivo, institucional, e temos indivíduos. E temos o Sêneca falando para a gente que toda natureza é insuficiente para a ganância humana. O que isso quer dizer no contexto capitalista em que nós vivemos? Muito. Né? Então, vou optar pelo descarte adequado para sobrar mais grana e vou produzir alguns efeitos que, a longo prazo ou a curto prazo, pode afetar aí a vida de pessoas, de trabalhadores e do meio ambiente propriamente dito. Né? O Sêneca é um filósofo grego e ele vai trazer para a gente aí uma discussão sobre a insuficiência da natureza em detrimento do consumo. Né? Ele pensa ali, na época helenística, ele pensa aí em uma relação entre a ética e a moral aplicada à realidade. Então, quais são os comportamentos que os homens têm que demonstram ou não demonstram uma harmonia com o meio ambiente em que eles se encontram? Né? O Sêneca, ele pensa isso porque o grande princípio dele dentro do estoicismo, que é uma corrente filosófica, é defender que nós devemos estabelecer relações harmoniosas com o meio ambiente. Ele defende esse equilíbrio entre o homem e o meio ambiente. Então, para ele, quando nós temos pensamentos, práticas, né, pensar em comportamentos mesmo, práticas gananciosas, certamente podemos estar deixando de lado esse equilíbrio com o meio ambiente. Então, por isso ele defende essa tese de que a natureza, ou de que toda a natureza, porque é muito diferente a gente falar a natureza e toda a natureza, é insuficiente para a ganância humana. Né? Então, aqui, esse link é possível, trazendo Sêneca, trazendo Milton Santos, né? Em um mesmo parágrafo argumentativo, em parágrafos diferentes. Vamos lá? E eu acho que é importante, né, lembrar que não basta só se colocar a citação no texto, porque às vezes o aluno, muitas vezes, coloca a citação que achou linda e maravilhosa, mas ele não desenvolve ou não relaciona, né, essa citação com o argumento que ele está trazendo para o texto. Sim, é importante a gente falar mesmo da produtividade, né, do emprego do repertório sociocultural, né. Sempre eu vejo as redações, né, trazendo para a gente frases filosóficas que estão associadas ao tema, mas que não são articuladas de maneira produtiva. Né? Então, a dica é fazer ali um tópico frasal mostrando a seleção do argumento em um parágrafo argumentativo. Depois, o tópico frasal já entra com de acordo com, segundo o filósofo, já traz a ideia do filósofo para comprovar o tópico frasal, ponto final, e interpreta aquilo em uma próxima oração, né? Isso evidencia que, depois da apresentação do repertório, né? Assim,
Nota-se que associa ali o repertório com o tópico frasal, com o argumento selecionado. Então, eu sempre dou essa dica de tópico frasal autoral, falo para os alunos, deixe para trazer o repertório ali no segundo momento, na segunda oração do parágrafo, e depois interpreta. Não é receita de bolo, né? Tem redações nota 1000 aí, trazendo repertório de cara no tópico frasal. Não tem problema, questão estilística, né? Mas por questões metodológicas, eu oriento assim para que os alunos vejam no texto tudo aquilo que a competência 3 principalmente pede. Selecionar um argumento, um tópico frasal autoral. Né? Relacionar com outra área do conhecimento, traz o repertório. Interpretar, depois que trouxe o repertório, interpreta, linkando com o argumento. Então, metodologicamente falando, fica mais produtivo. Né? Não que fica mais produtivo, fica mais inteligível, usando um termo aí da competência 3, inclusive. Né? Vamos lá? Para, então, uma orientação de teses possíveis e de argumentos possíveis? Isso, é o segundo momento, né? As teses e os argumentos. Bom, pessoal, então, eu selecionei aqui para a gente 2 teses possíveis e 2 argumentos que estão linkados com a segunda tese, que é a tese letra B. Lembrando que, assim como está no slide, né, são possibilidades. Não trouxemos, nem é nosso objetivo, pelo menos não é o meu e nunca é, em nenhuma aula, em nenhum momento, trazer ideias fixas, né? Vamos pensar em possibilidades, ampliar essas ideias também que nós trouxemos aqui, para que seja possível aí utilizar argumentativamente, né, as ideias, os repertórios que nós apresentamos aqui, tanto nesse tema quanto em outros, de maneira produtiva e pertinente. Então, o nosso tema é o aumento do lixo hospitalar e os seus efeitos. Nós vimos lá no início que o foco central é pensar em efeitos, consequências. Quais são as consequências do aumento do lixo hospitalar? Né? A frase temática não trouxe para a gente uma palavrinha que é muito importante, que é descarte inadequado, né? Mas os textos motivadores mostraram para a gente que a proposta aceita muito bem essa discussão do descarte inadequado. Inclusive, é isso que ela quer. Então, é muito importante a gente também pensar nisso, né? De ler a frase temática e de identificar o que está na frase temática e o que está nos textos motivadores. E, partindo disso, o que está nos textos motivadores que não está na frase temática. Porque muitos alunos acabam achando que a frase temática orienta a argumentação que eu devo desenvolver. Mas nem sempre. Nem sempre ela traz para a gente todo o recorte. Os textos motivadores, eles vão afunilar esse recorte temático, né, e mostrar o que a banca espera que vocês desenvolvam. Eles não estão ali de enfeite, eles estão ali para orientar mesmo. Então, pensando em aumento do lixo hospitalar e dos efeitos desse aumento do lixo hospitalar, temos aí a primeira tese, né? O aumento do lixo hospitalar na conjuntura brasileira mostra-se como um grave obstáculo a ser superado, tendo em vista a banalização do descarte adequado dos resíduos de saúde, RS. O que está em negrito apresenta para a gente aí, em destaque, né, o que marca efetivamente essa tese. Então, estou reconhecendo que é um obstáculo, né, esse aumento aí é um obstáculo, tendo em vista principalmente essa banalização do descarte adequado dos lixos. É um obstáculo a ser superado. Então, eu deixo ali, nas entrelinhas, que eu preciso ter uma proposta de intervenção nessa minha tese, obstáculo a ser superado. Na letra B, temos ali uma tese, diferentemente da letra A, que não apresenta 2 argumentos de cara. Né? Na letra B, nós temos um estilo de tese diferente. Esse estilo de tese da letra B é um estilo que eu prefiro e que eu sempre oriento aos estudantes, aos alunos que têm aula comigo, né? Por que eu prefiro a letra B? Porque a letra B apresenta a tese e, em seguida, já apresenta ali 2 orientadores argumentativos. São palavras-chave que vão mostrar, desde a introdução, quais são os fios condutores do desenvolvimento 1 e do desenvolvimento 2.
Então, ali nós podemos pensar nessa tese letra B. A pandemia de Covid-19 tem potencializado um aumento do lixo hospitalar, um aumento de lixo hospitalar no Brasil. Ponto final. Uma frase afirmativa trouxe o tema aumento do lixo hospitalar, mas não trouxe efeitos, vai trazer depois. Optou-se aqui na letra B por trazer o quê? Por trazer uma informação da atualidade, a pandemia, né? Então, sob essa ótica, dessa conjuntura aí de pandemia, de Covid-19, sob essa ótica, nota-se com certa frequência o descarte inadequado de resíduos hospitalares que, contaminados ou não, podem afetar tanto a vida humana quanto o meio ambiente. Então, temos aí vida humana como eixo do argumento 1 e meio ambiente como eixo que evidencia para a gente um argumento 2. Então, espera-se o corretor, né, quando ele lê uma redação com esse estilo de tese de construção argumentativa, ele espera encontrar no desenvolvimento 1 uma discussão sobre os efeitos, impactos desse aumento do lixo hospitalar e do descarte dele na vida humana, e no desenvolvimento 2, os efeitos disso para o meio ambiente. Então, pensando nesses dois argumentos, eu fiz aqui uma ampliação deles, trazendo para a gente aí argumentos possíveis. Então, os argumentos são danos à vida humana, utilizando palavras correlatas, sinônimos, né? Então, se eu vou falar de afetar a vida humana, é consequências para a vida humana. Se é consequências para a vida humana, é danos à vida humana. Até porque o tópico frasal do desenvolvimento 1 vai estar muito próximo ali da minha introdução. Então, não preciso repetir palavras. No desenvolvimento 2, não tem problema, mas se quiser utilizar sinônimos, melhor ainda. Eu optei aqui, por sugerir no desenvolvimento 2 prejuízos ambientais, já que lá em cima na introdução ficou afetar o meio ambiente. Se afetar o meio ambiente, é prejuízos ambientais. Bom, no desenvolvimento 1, poderíamos pensar em danos à vida humana, pensando aí na precariedade, na gestão dos resíduos de saúde por parte de alguns municípios. E aí, como repertório, eu traria naquela legislação da política lá de gestão do lixo, que nós vimos. Nesse desenvolvimento 1, a discussão daria ênfase aí para gente nos resíduos hospitalares produzidos mesmo nas instituições de saúde, assim como os textos motivadores orientam. E no desenvolvimento 2, nós poderíamos desenvolver os prejuízos ambientais, numa discussão que apresentaria a causa desses prejuízos ambientais a partir do comportamento humano, do comportamento predatório, né, em função da falta de educação ambiental. Então, essa linha argumentativa da falta de educação ambiental e o comportamento predatório possibilita a gente trazer o Milton Santos. Então, nesse parágrafo aqui, eu traria o Milton Santos, trazendo aquela ideia dele lá de predação, né, de comportamento predatório. E, para o aluno talvez mais experiente, com a construção argumentativa de um parágrafo, que tem a letra bem pequenininha, talvez daria para poder trazer o Sêneca fazendo uma articulação com 2 repertórios, mas um só basta, né? No desenvolvimento 2 ainda, eu daria ênfase nos resíduos hospitalares produzidos nas residências, para poder mostrar para o corretor o quê? Uma leitura ampla da proposta de redação. Olha, eu sei que tem lixo hospitalar nas instituições de saúde, que elas descartam, mas em casa nós também produzimos esses resíduos. E vamos resolver esses problemas, né? Porque na vida não é só pensar em problemas e só questionar, a gente tem que resolver também. E o Enem quer isso dos estudantes, dos candidatos. Justamente que é o momento, né, da proposta de intervenção, que é tão desejado, né? E é importante, né, sempre lembrar, antes de você apresentar a proposta que você traz como sugestão, pensar numa intervenção, né, que seja possível ser executada, né? Às vezes o candidato não pode ficar sonhando demais, né? Sonhando acordado ou propondo alguma coisa que é impossível de ser executada. Sim. Propostas sempre possíveis, né? Propostas de fato aí executáveis.
no mundo real, nas possibilidades que nós temos das instituições sociais que temos no Brasil, né, condições estruturais do contexto em que nós estamos falando. Bom, para poder falar de propósito de intervenção, eu acho importante a gente falar também sobre propósito de intervenção, que é competência 5, e competência 3. Por que eu estou falando isso? Eu quero dar uma dica, né? Então, nós temos na proposta de intervenção avaliação aqui de 5 elementos válidos que eu não fiz questão de trazer para a gente uma proposta de intervenção fechada com 5 elementos, né? Apenas pinceladas, porque o nosso objetivo aqui é conversar, né? Vamos conversar sobre essas propostas, mas eu quis aqui trazer para a gente algumas ideias. A proposta de intervenção propriamente, na competência 5, ela vai avaliar a pertinência, né, das intervenções que o candidato escreve em relação aos argumentos, mas ela vai avaliar principalmente a presença de 5 elementos: agente, ação, meio, efeito e detalhamento. E aí, alguns alunos perguntam, mas a proposta de intervenção ela vai avaliar se a proposta está pertinente com a argumentação que eu desenvolvi no D1 e no D2? Não é função, necessariamente, da proposta de intervenção fazer isso. A proposta de intervenção ela vai avaliar se você apresentou ali uma proposta de intervenção que está relacionada com o tema. Né? Quem vai avaliar se você está apresentando soluções para a argumentação que foi desenvolvida é a competência 3, porque ela focaliza a análise de um projeto de texto. Então, é muito importante olhar para propostas de intervenções em redações, pensando sempre: o problema que eu citei, que eu desenvolvi, está sendo resolvido? A minha proposta de intervenção 1, que eu sugiro sempre fazer uma proposta completa, por exemplo, ela está associada com o meu desenvolvimento 1. A minha proposta de intervenção 2, que é para poder ficar um texto cíclico, um texto dialético, ela está relacionada com o meu desenvolvimento 2 ou não? E aí a proposta de intervenção 2 não precisa necessariamente ser completa, ela pode ser um pouco mais jogadinha, faltar um elemento ou outro, né? Mas é importante a gente construir ali duas propostas de intervenção, ou uma que dê conta de tudo. Alguns estudantes conseguem fazer isso, né? Isso aqui é só sugestão. Importante trazer soluções que resolvam problemas que foram discutidos, para que ocorra essa dialética, essa relação entre partes do texto, que é avaliada aí na competência 3, em termos de projeto de texto. Então, aqui, como eu mostrei para vocês, no desenvolvimento 1, uma problematização acerca da fiscalização, acerca da lei, né, que existe, mas que nem sempre é cumprida, eu trouxe uma proposta que tem como agente o governo federal, para poder resolver o problema lá do meu desenvolvimento 1. Então, estou falando, governo federal, implementa aí políticas públicas de fiscalização do descarte dos resíduos de saúde. Para quê? Para a gente garantir o cumprimento do plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde em todo o território nacional. Então, aqui eu trouxe agente, eu trouxe ação e eu trouxe efeito, né? Faltou aí para a gente o quê? Né? Então, faltou para a gente o meio. Como que isso aí poderia ser feito? Né? Implementar políticas públicas de fiscalização. Governo federal, vírgula, por meio de assembleias, né, no Senado, deve fazer isso aí. Então, por meio de assembleias, dialeticamente, conversando no contexto político, isso aí poderia ser proposto. Para o meu desenvolvimento 2, que eu falei lá sobre a falta de educação ambiental, comportamento predatório, eu tenho como agente aqui o Ministério da Educação, mas poderia ser secretarias de educação de cada estado, poderia ser Ministério da Educação juntamente às secretarias de educação de cada estado, para fazer uma articulação, né? Lembrando que essa articulação aí não vai contar como detalhamento, né? Mas é possível mostrar essa competência de articular 2 órgãos, vai contar como agente. Então, o Ministério da Educação incentiva aí o desenvolvimento de projetos com foco na promoção da educação ambiental, porque a galera tem comportamento predatório por falta de educação ambiental, que eu discuti lá no desenvolvimento 2. Então, aqui eu estou resolvendo aquele problema do desenvolvimento 2. Para que isso? Para eu poder educar crianças, jovens e adultos, todo mundo, não é só criança não, crianças, jovens e adultos,
para o descarte adequado do lixo hospitalar produzido nas residências do país afora. Porque no desenvolvimento 2, o meu foco foi abordar o quê? O lixo hospitalar, os resíduos hospitalares produzidos em casa. Então, essas propostas podem ser úteis para responder àqueles 2 desenvolvimentos. Não adianta pegar essa proposta e tentar desenvolver outros argumentos e encaixar essas intervenções para um texto com outros argumentos, né? Porque isso aí pode tirar pontos de competência 3, principalmente. Não é, Ribas? E como pode tirar qualquer coisa que você não consegue, né, articular, desde a tese, o desenvolvimento dos argumentos, a própria construção linguística, né, a organização dos períodos, né, os elementos coesivos, e, no final, com a proposta de intervenção, pode ir beliscando, né, pequenos pontos que, no final, vai fazer uma grande diferença, né? Independente do curso que você deseja ingressar, mas é sempre importante você ter uma excelente nota na prova de redação. Pode fazer 1000 pontinhos, né? Sim. 1000 pontinhos. Verdade. E assim, eu estava aqui bem da minha, quieto, né, na live de hoje, eu estou mais da minha, e assim, observando, assim, tanto cuidado, né, e eu quero te agradecer muito por isso, desde pensar, né, nos textos motivadores, esse encadeamento das citações, né, com os conhecimentos prévios, com as áreas do conhecimento, e sempre articulando, sublinhando. Então, é importante lembrar para quem está nos assistindo ou quem vai assistir depois, que esse projeto de texto ele vai estar lá disponível. Inclusive, você pode exercitar e pedir para o seu professor, sua professora, né, depois para fazer uma correção do texto que você produziu a partir dessa sugestão, tá? Lembrando, sim, é uma sugestão. Nunca está limitado o que a gente está propondo, né? Mas se porventura esse for um tema que possa cair na redação do Enem, você tem aí como ter treinado antes, né, para essa questão. Sim. A proposta também a gente pode disponibilizar, né, Ribas? Sim, eu vou colocar na descrição do vídeo tanto o projeto de texto quanto a proposta de redação, tá, pessoal? Então, que ótimo. Vai estar na descrição aí do vídeo. Assim que terminar a live, a gente coloca lá. Você queria fazer alguma consideração final? Não, queria agradecer, né, mais uma vez, a participação no projeto tão importante, a parceria, a troca de hoje aqui, né? Também aprendi muito, apesar de ter falado a maior parte do tempo. As intervenções aí me ensinaram também. Me colocar também à disposição para outros momentos, né, para outras parcerias nesse projeto, porque é a nossa função mesmo, né, de educadores, compartilhar nossos conhecimentos e promover aqui um espaço de debate, de diálogo, né, sempre com as ideias aí abertas a novas problematizações, novas discussões, novos aprofundamentos, né? Até porque nós somos seres pós-modernos, constituídos a todo tempo por novos conhecimentos que surgem. Então, é isso. E reforçar a importância de dar um foco, uma estudada aí nos temas que perpassam pelo eixo temático ambiental, né? Como eu disse, apenas 2 propostas na história do Enem, 2001, 2008. Então, precisamos olhar para esse tema aí com cuidado, olhar para as queimadas que estão acontecendo no Brasil afora, as temperaturas altíssimas, né, aqui no Sudeste, em outros locais, eu falo aqui de Belo Horizonte, o calor aqui está demais, né, quase uma possibilidade aí de 45 graus. Entender que tudo isso que está acontecendo, ações predatórias do homem, exploração mesmo, né, indústrias, capitalismo selvagem, e impossível a gente olhar para essas ocorrências e não pensar na nossa prática e na prática dessas instituições, né, públicas ou privadas, que acabam contribuindo para essa predação. Verdade.
E então, pessoal, eu quero agradecer imensamente você que está nos acompanhando, ou que vai nos acompanhar depois, agradecer o Samuel pela parceria, e pessoal, quem gosta das redes sociais, não deixem de seguir o Samuel, ele está lá no @redação de impacto no Instagram, você pode acompanhar as atividades, ele tem o próprio curso, né, Redação de Impacto, e vocês podem participar se desejarem também. Então, para quem está nos assistindo, não deixa, né, de dar o like, seguir o canal da TV Radiotech, e queria enfatizar que voltaremos somente em dezembro. Vamos ter uma pausa aí nas lives por conta das atividades do Polêmicas em Debate, que é um projeto, né, que eu desenvolvo com os alunos do 2º ano, mas aí vamos ter depois, né, mais 5 lives para poder discutir outras temáticas. Então, obrigado, pessoal, e até uma próxima. Um abraço. Até a próxima, gente. Curte e fala se gostou também, que a gente gosta de saber, para a gente fazer mais vezes. Até mais.